de volta com o programa Mama e Fama. Dentro do programa Mama e Fama, eu trouxe um título muito diferente do que eu vinha trazendo anteriormente, ligado à notícia da fama. Mas eu estou hoje ligando a notícia à arte. Eu entrei em contato esses dias com uma reportagem que me tocou muito e eu achei muito interessante de trazer aqui para a gente conversar sobre ela. A reportagem é Arte, Cultura e Poder, tá? Eu vou ler com ela com vocês. Vamos lá. Qual é a relação entre cultura, a arte e o poder? É fácil estabelecer uma relação entre a arte e a cultura, pois a arte é a expressão máxima da cultura de um povo. E o conhecimento e a apreciação da arte estão entre os principais instrumentos para a aquisição de cultura. Mas e poder? Vamos lá. Estudos recentemente apontam para a estreita relação entre a cultura de um povo e o nível socioeconômico, entre outras palavras. Quanto mais culto um povo, mais poderoso é seu país. Japão e Alemanha são exemplos claros disso. Isso ocorre porque o homem culto tem uma visão global da realidade e é bem informado e, portanto, consegue situar-se melhor. A arte, ela é o meio que os homens têm a seu dispor para discutir e comentar a realidade, pois o objetivo do artista é criar uma obra que consiga estimular o espectador a refletir sobre aspectos da realidade enquanto estimula os sentidos esteticamente. A função da arte educação é ajudar as pessoas a entender os mecanismos da arte e daí melhor apreciá-la. Os objetivos principais da arte educação, no caso das artes visuais, são 3. Ensinar os fundamentos da linguagem visual, ensinar o desenho, desenvolver a sensibilidade estética visual e inserir o aluno num processo criativo. Portanto, quando uma pessoa se envolve com a prática da arte, ela não só passa a conhecer, mas a apreciá-la, mas também exercer uma sensibilidade e criatividade. Queridos, eu fiz um podcast falando sobre espiritualidade. Falei um podcast falando sobre a importância da espiritualidade, da sensibilidade, da criatividade. Eu tenho soltado falando muito sobre esse ponto da intuição, a premonição, né? A gente sentir, a gente criar. Soltei um podcast sobre educação, falando sobre a importância da arte, colocando arte todos os dias, gente, não é arte uma aula por semana para criar um projeto por ano, sabe? A arte é muito mais que isso. O contexto que temos na escola pública brasileira de arte é péssimo, né? O que as crianças entendem sobre arte do ensino fundamental do Brasil, na escola pública, né? Cultura é uma coisa que nós temos sim que incentivar. Mama e Fama de hoje está trazendo arte. Cultura, uma reportagem específica sobre a gente poder compreender esse universo. O exercício do desenho de observação desenvolve a percepção visual. Eu falei sobre a importância do desenho de ir para lugares livres já em podcasts anteriores para desenvolver a criatividade. Aqui, de novo, numa reportagem, esse assunto, tá? E com o tempo permite um domínio sobre os elementos que compõem a linguagem visual. Nesse processo, o aluno passa a ter uma atitude crítica da realidade e a pensar de forma diferente. O pensar analógico comparativo, concreto, holístico, global, espacial, do lado direito do cérebro. Esse trabalho é feito através de exercícios. Você vê como é importante nós trabalharmos o ser de forma global. Se você ainda não comprou meu livro Alimentação, eu estou falando sobre desenvolvimento e falo também sobre a importância das artes na educação pública brasileira de forma correta. Com muitas e muitas aulas, gente. Abertas, não é dentro da carteira, não. Bom, comprem o meu livro. Vocês precisam ficar antenados nesse assunto. Com o aprendizado das técnicas de pintura ou desenho, começa-se a desenvolver a expressão e a criatividade.
No entanto, é importante que se tenha consciência de que o produto, no caso, o quadro, é consequência do processo em que se está envolvido. Se o aluno se preocupar em pensar criticamente a respeito de sua realidade, como consequência, surgirão ideias e soluções que resultarão nesses quadros. Portanto, através do exercício artístico, tem-se um valioso instrumento para que a aquisição da cultura, do desenvolvimento do pensar, da sensibilidade, da criatividade, elementos que enriquecem o ser humano e todas as suas atividades. Nossa educação brasileira, ela foi criada na época da ditadura. Eles não queriam desenvolver o pensar nesta época, ok? Então, nós temos que alterar o nosso ensino. Nós temos que, na época da ditadura, eles não queriam que as pessoas questionassem muito. O questionamento, né? A religião, a gente vê que a religião ela é muito contrária ao questionamento da ciência. Eu trouxe aqui no nosso canal uma reportagem falando sobre o sobrenatural e a ciência, né? Essas coisas estão começando a criar laços. E essa reportagem, ela traz o laço da arte com a sociedade, com a fala daquilo que a gente precisa falar através da arte. É um canal de fala, onde a gente reinterpreta aquilo que nós estamos vivenciando. É como a Dani sente o mundo, é como você, quanto artista, sente o seu mundo. Todos nós somos artistas, não tem essa aqui é a classe dos artistas. Todos nós somos artistas. Todos nós temos a criatividade, a intuição que estão mortos. E nós vamos agora, ó, reavivar elas, trabalhando agora com desenho. Olha, já mais uma dica que vocês podem tentar em casa é sentar perto de algum lugar, uma casa que você achou bonita, uma árvore da hora, um pedaço de um carro, um pedaço de uma fechadura e fica lá, observando e transmitindo isso para o papel. Pode ser preto e branco, colorido, use a arte. Tá aqui, Mami Fama de hoje com um programa diferente para vocês. Beijo no coração e boa arte.